Então, boa tarde a todas as pessoas. Meu nome é Maria Luísa Mendes Santos e hoje eu vou apresentar um pouco para vocês sobre o tema formação docente e estudantes com deficiência. Mas antes de começar a falar efetivamente sobre o tema, eu vou me apresentar para vocês. Então, eu sou professora, sou formada pelo UFRJ e hoje estou como professora substituta no Colégio de Aplicação da UF. Estou como mestranda aqui também no Programa de Educação Física e sou orientada pela professora doutora Michele Fonseca e faço parte desse lindo laboratório, que é o LEPDEF, que é o Laboratório de Estudos e Pesquisas sobre Inclusão e Diferenças na Educação Física Escolar. E hoje, para falar um pouco desse tema, eu vou apresentar algumas reflexões que foram motivadas pela minha pesquisa de mestrado, que tem como título Formação Docente na e para a Perspectiva Inclusiva, Percepções de Licenciandos e Licenciandas com Deficiência em Educação Física. E antes de dar seguimento à minha apresentação, eu vou me audiodescrever. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, estou com eles meio preso, meio solto, estou usando uma blusa preta, uma calça jeans e um tênis preto, e eu também vou descrever meus slides. Então, tudo que está nesses slides eu vou falar em algum momento da apresentação, e as imagens são meramente ilustrativas. E aí eu queria perguntar para vocês, quantos professores aqui da UFRJ vocês já viram se audiodescrevendo ou descrevendo seus slides? Nenhum, né? Tudo bem. Bom, e aí a gente se embasa, né, nesse laboratório em um conceito de inclusão, como vocês podem ver na imagem, que ele é amplo e considera os diferentes marcadores sociais da diferença, todos aqueles que estão no slide. Bom, vocês não estão vendo todos os marcadores ali nitidamente. E aí eu queria questionar para vocês, e se toda a minha apresentação fosse dessa forma, como vocês iriam se sentir? E aí, para apresentar um pouco da minha pesquisa para vocês, eu dividi essa apresentação em 3 momentos. Então, eu vou fazer uma breve contextualização e falar o objetivo, traduzir um pouco do nosso referencial teórico e algumas reflexões para não concluir, mas eu vou explicar isso para vocês um pouco mais à frente. Bom, e aí vocês podem estar pensando, Maria Luísa, mas essas pessoas ainda não estão dentro da universidade. A gente ainda vai ter muito tempo para se preparar, para preparar as nossas aulas, para pensar como é que a gente vai receber bem essas pessoas de uma maneira mais inclusiva. Só que não, gente, essas pessoas já estão aqui. Em dezembro de 2016 foi sancionada a Lei 13.409, que eu não sei se todos vocês conhecem, mas reserva vagas de ação afirmativas para pessoas com deficiência em todas as instituições de ensino superior. E hoje, na UFRJ, tem 23 estudantes com deficiência só no curso de licenciatura em Educação Física, circulando por esses corredores todos os dias junto com a gente. Então, assim, pensarmos estratégias para incluir todas essas pessoas, e aí eu estou falando de acessibilidade arquitetônica, pensar materiais adaptados, pensar maneiras de introduzir esse currículo, não são favores, são direitos, assim como todos nós temos direito de estar aqui, porque passamos por um processo idôneo. Então, o objetivo do meu projeto de mestrado é investigar e refletir sobre questões relacionadas ao acesso e à permanência com qualidade de licenciandos e licenciandas com deficiência em Educação Física na UFRJ durante os 4 primeiros períodos após a entrada desse público por ações afirmativas, tendo em vista os impactos na sua formação, ação docente e na sua constituição enquanto indivíduo. E aí eu vou tentar trazer um pouco para vocês sobre o referencial teórico que embasa todas as nossas ações. Primeiro, esse era o slide que estava embaçado, que vai trazer um pouco do conceito de inclusão que a gente se embasa. Normalmente, a inclusão está associada só à questão da deficiência, só que a gente entende essa inclusão em um conceito bem mais amplo. Então, para além da deficiência, a gente vai tratar questões relacionadas à sexualidade, racialidade, etnia, classe social, religiosidade, gênero, dentre muitos outros, entendendo que esses marcadores eles nos atravessam e nos constituem enquanto indivíduo. Então, quando a gente está falando de uma pessoa com deficiência, a gente não pode limitar essa pessoa só a deficiência, mas ela também tem um gênero, ela também vem de uma classe social, e todas essas interseções vão formar esse indivíduo complexo que está aqui, assim como todos nós. Além disso, a gente se embasa em um conceito de formação docente na e para a perspectiva inclusiva. E aí esse pode ser um pouco mais abstrato, mas vamos tentar. Bom, a gente pensa se essa formação está preparando a gente, muito entre aspas, porque a gente sabe que a gente não sai daqui preparado totalmente para nada, mas se está formando a gente, preparando a gente para lidar com as diferenças em nossas ações profissionais futuras. Então, se a gente tem disciplinas aqui que nos preparam para dar aula, que nos preparam para lidar com as deficiências e outras necessidades específicas que vão acontecer, se existem disciplinas que dialogam sobre violência escolar, sobre bullying, mas não só isso, mas se a gente, enquanto seres singulares, estamos sendo considerados e consideradas na nossa própria graduação. Tudo bem, bem abstrato. E aí eu vou tentar trazer um exemplo para vocês.
Durante a minha graduação, eu fiz um intercâmbio para Portugal, durante a pandemia da Covid-19. E lá eu puxei uma disciplina que se chamava Metodologia do Desporto 1, Desporto e Populações Especiais. E essa disciplina tinha como proposta dialogar sobre alguns esportes específicos para pessoas com deficiência e as especificidades desse desporto e de algumas deficiências. Essa disciplina só tinham 8 pessoas fazendo ela comigo, era uma disciplina bem reduzida. E todo mundo sabe como foi a pandemia da Covid-19, ensino remoto, distanciamento social, e eu estava em outro país. Estava longe da minha família, longe da minha casa, precisei me mudar. E dentro desse contexto todo turbulento, essa professora dessa disciplina propôs vários e vários trabalhos, com um prazo muito curto. E aí, eu, num país distante, não tinha um lugar adequado para estudar, não estava conseguindo fazer todos esses trabalhos dentro do prazo. E aí eu fui falar com essa professora, né? Falei, professora, será que eu posso ter um prazo diferente? Expliquei toda a minha situação e ela falou que eu tinha que me adequar, assim como todas as outras pessoas. Então, em uma disciplina que tinha como proposta ter esse olhar atento às diferenças, a minha singularidade ela não foi contemplada. Apesar de estar sendo preparada para lidar com as diferenças, o meu não foi contemplado em momento nenhum. E até onde eu sei, até hoje, eu não tenho nenhuma deficiência. E aí eu passei por essa situação de exclusão. E aí, para não concluir. E por que para não concluir? Porque a ideia aqui não é trazer uma resposta pronta para vocês. Eu não vou virar e falar, olha, a universidade tem que fazer isso, isso, isso para ser inclusiva. Porque a gente tem de tudo isso como processo. E a ideia é só a gente refletir um pouco sobre essas situações que atravessam a nossa formação docente. E aí eu queria perguntar para vocês, quem aqui não passou por situações de exclusão durante a sua própria formação? Quem foi considerado, quem foi ouvido? Quais foram os professores que nos marcaram e quais são os professores que nos inspiram? Quais são os exemplos que a gente leva dentro da universidade? Será que a gente tem mais exemplos positivos ou negativos? Por que a gente ainda tem uma formação completamente voltada para os conteúdos e a gente não considera cada uma das pessoas que passam por esses corredores? Por que não somos os protagonistas do nosso processo de ensino-aprendizagem? E por que tem que ser tudo tão solitário? E aí vocês podem estar pensando, caramba, ela fugiu completamente do tema, veio para falar de deficiência e não falou nada de deficiência. Só que aí eu queria deixar uma reflexão para vocês. Será que as barreiras estão nessas pessoas ou na deficiência em si? Ou a gente tem toda uma estrutura que não considera as múltiplas formas de ser e estar no mundo? Aqui estão algumas das nossas referências e deixo aqui a rede social do LipDef, do nosso laboratório, e o meu e-mail para vocês, algumas questões que possam surgir e para vocês acompanharem os nossos trabalhos futuros. Muito obrigada!